Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre presente em vossas vidas. Eu sou o evangelista e professor Márcio Mainardes e aqui estou para mais uma pré-aula da EBD. Eu quero agradecer a você que sempre acompanha o nosso canal. Se você está nos conhecendo agora, seja muito bem-vindo. Inscreva-se neste canal, deixe o seu like, o seu comentário. É muito importante receber o feedback dos irmãos. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2023, Aviva a Tua Obra, Lições Bíblicas CPAD Adultos, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E já chegamos à lição de número 6, o avivamento no ministério de Pedro. O texto áureo da lição de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. A verdade prática da lição de hoje diz que a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. A leitura bíblica em classe, ou seja, o texto que será trabalhado em nossa aula, está em Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, os versículos 14 ao 24. A nossa lição tem alguns objetivos específicos. O primeiro é destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecostes. O segundo é compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. E o terceiro é ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja dos dias atuais, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. Olha só, antes de ser cheio do Espírito Santo, o homem tenta prevalecer pelo argumento, pela força do braço e também pela espada. Agora, depois do revestimento de poder, a dependência do homem passa a ser da unção e da ousadia do Espírito Santo. Este texto poderia ser de autoria do apóstolo Pedro. Antes de ser cheio do Espírito Santo, ele tentava prevalecer com o seu temperamento, com o seu argumento, pela força do braço, sempre pronto a agir e às vezes até pela espada. Mas o Pedro, depois do cenáculo, o Pedro depois de Atos 2, ele passa a viver não mais na sua própria dependência, mas na dependência do Espírito Santo, da unção e da ousadia do Espírito. E assim também é a vida do cristão hoje. Aquele que ainda não teve uma experiência, que não foi mergulhado no Espírito Santo, que não foi revestido de poder, ele tenta se impor, às vezes até na carne. Mas aquele que tem a autoridade do alto, revestimento de poder, a sua dependência é exclusiva do Espírito. O personagem da aula de hoje, ele se chamava Simão. Simão é uma variante de Simeão. No Antigo Testamento, o texto hebraico era Simeão. Simeão, no hebraico, quer dizer
ouvido. Não me parece que este nome retrata ou retratava realmente a vida de Simão. Tanto é que depois do encontro com Jesus, Jesus o chama de Pedro. Petros, no grego, quer dizer uma rocha ou uma pedra. Ele também é chamado, em outros textos do Novo Testamento, de Cefas. Cefas é o mesmo nome Pedro. Só que Pedro, como acabei de dizer, ele vem do grego Petros e Cefas é aramaico. Então, naqueles tempos ainda havia alguns que utilizavam certas palavras em aramaico, é por isso que aparece o nome dele, às vezes, em alguns textos, como Cefas, é o mesmo Pedro. Simão Pedro era filho de Jonas. Quando diz Simão Bar-Jonas, você que já estuda a teologia bíblica sabe que o prefixo bar no hebraico quer dizer filho. Bartimeu, filho de Timeu. Bar-Jonas, filho de Jonas. Simão Pedro também era irmão de André e era natural de Betsaida. Você encontra maiores detalhes do encontro dele com Jesus em João, capítulo de número 1, versículo 40 a seguir. Bem, vamos analisar então um pouquinho a vida de Simão Pedro antes do Pentecostes, no dia de Pentecostes e depois do Pentecostes. Vamos ver essa transformação que aconteceu. Pedro antes do Pentecostes. Primeiro, ele revela a identidade de Cristo. Esse é o texto que está em Mateus, capítulo de número 16, quando Jesus chega até Cesareia de Filipe, uma região montanhosa e pedregosa também, e Jesus faz uma pergunta para entender se os seus discípulos realmente conheciam a sua verdadeira identidade. Ele pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí uns dizem que é João, o Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Mas Jesus não quer saber o que os homens estão falando a respeito dele. Jesus quer saber deles. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Simão Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16 e 17, Jesus responde: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E daí, no versículo 18, nós temos uma das revelações preciosas da Bíblia, que é mal compreendida. Jesus continua dizendo: Eu também te digo que tu és Petros, uma rocha, uma pedra, e sobre esta pedra, se referindo a ele, Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro declara a identidade do Messias, quem era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz que ele estava recebendo uma revelação do Pai. Jesus diz que é uma revelação do alto, uma revelação dos céus, e sobre aquela revelação, não sobre Pedro, sobre aquela revelação de Pedro, de que Jesus era o Filho de Deus, a igreja seria edificada. Veja que palavras gloriosas que saíram dos lábios do discípulo, do pescador Pedro. Agora, num segundo momento, no mesmo texto, Pedro tenta impedir que Jesus vá à cruz. Jesus o repreende, dizendo que aquela intenção era de Satanás. É o mesmo capítulo 16, o versículo de número 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás,
que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. O mesmo Pedro que revelou a identidade de Jesus, a identidade do Cristo, agora diz que de maneira nenhuma ele iria para a cruz. E este era a intenção, este era um sentimento de Satanás. É por isso que Jesus traz esta repreensão tão terrível para Pedro. Depois, lá em Mateus 26, versículos 31 a seguir, ele nega a Jesus 3 vezes. Pedro negou diante de uma criada, negou a segunda vez diante de outra criada e, por último, ele praguejou diante de várias pessoas, até com juramento, dizendo: não conheço tal homem. Foi enfático. Lucas diz que nesse momento Jesus, que estava longe, olhou para Pedro. E quando Jesus olhou para Pedro, o galo cantou, Pedro caiu em si e viu que tinha feito aquilo que ele mesmo jurara que jamais iria fazer. É interessante notar também que após a ressurreição, o anjo fala às mulheres para avisar os discípulos. E aí ele diz, e também a Pedro. Marcos, capítulo 16, e o versículo de número 7, o anjo diz: vão e avisem os discípulos e a Pedro. Ou seja, há um destaque no nome de Pedro, porque Pedro precisava reconhecer que Jesus era o Messias e que ele estava vivo. Ele foi entregue aos homens, mas pelo Espírito de Deus, pelo poder do Pai, ele ressuscitou. Nós temos agora o Pedro no dia de Pentecostes. Depois que houve aquele mover, línguas repartidas como que de fogo vieram sobre eles. Uns ouviam os outros de outras nações falando no seu próprio idioma, na sua própria língua. E então, a partir do versículo 14, Pedro levantou-se com ousadia e com autoridade do alto. Somente o homem que está cheio do Espírito Santo tem ousadia e poder do alto. O sermão de Pedro, em Atos 2, permanece sendo um modelo para os pregadores de nossa geração. Porque o sermão de Pedro aqui, a partir do versículo 14 de Atos 2, é um modelo para nós pregadores. Veja algumas características do sermão de Pedro em Atos 2. Primeiro, este sermão foi escriturístico, ou seja, ele trouxe as escrituras, profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 a seguir. Ele toma esse texto de Joel, lê o texto e explica o texto. Então a mensagem é uma mensagem pautada nas Escrituras, e assim deve ser a mensagem do pregador hoje, baseada, totalmente fundamentada nas Escrituras. Este sermão também foi profético e escatológico. Ele trouxe o que o Espírito queria dizer através do texto sagrado, mas também trouxe a realidade futura, aquilo que o texto demonstrava para os últimos tempos. Foi escatológico também. Foi um texto ungido. Foi um texto que produziu um impacto nos ouvintes, porque quando a mensagem ela vem do alto, produz um impacto naqueles que ouvem. A mensagem também foi poderosa, foi na plenitude do poder de Deus. E mais, esta mensagem também ela foi frutífera. Como sabemos disso? Quase 3.000 almas se renderam a Cristo, sendo também batizadas. Então, este é o Pedro no dia de Pentecostes, diferente daquele Pedro que era afoito, como nós vemos até no capítulo 1 de Atos. Agora nós temos o Pedro depois do Pentecostes, totalmente diferente. Já no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, nós vemos Pedro e João subindo ao templo
e eles chegam na Porta Formosa, a hora nona, e ali encontraram um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, e todos os dias ele estava ali na porta do templo pedindo esmolas. Sempre ele pedia esmolas, jamais pediu a cura. Mas neste dia, nesta tarde, Pedro e João passam por ali, ele pede alguma coisa e Pedro responde: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E o homem foi curado, o homem foi restaurado. Muitos creem na mensagem, a seguir, muitos creem na mensagem dos apóstolos e o número de almas chega a quase 5.000, a 5.000 almas, o número de cristãos depois desse mover que nós temos registrado em Atos 3 e 4. Lá no capítulo 9 de Atos, seguindo um pouquinho mais à frente, nós vemos Pedro numa cidade chamada Lida. E ali há um milagre. O personagem ali é Enéas. Este homem, Enéas, estava paralisado há 8 anos em uma cama e ele é curado. Atos capítulo 9, a partir do versículo 32, você encontra este relato. Também uma mulher chamada em Jope, chamada Tabita, que quer dizer Dorcas, fazia muitas esmolas, era reconhecida naquela sociedade. A mulher ficou doente e morreu. Mas esta mulher Dorcas, ela foi ressuscitada quando chamaram Pedro, né? Chamaram Pedro e então ele ora, ele clama ao Senhor de joelhos e a mulher levantou-se. A mulher que estava morta levantou-se, foi ressuscitada. A mesma unção do Mestre, a unção de Cristo estava agora no ministério de Pedro. Vemos Pedro também no capítulo de número 10, na casa de um homem chamado Cornélio. Cornélio era centurião da corte italiana. E ele vai até Cesareia, na casa de Cornélio, por uma revelação de Deus. E ali na casa de Cornélio houve salvação, houve transformação e houve também derramamento do Espírito Santo. Olhando para Atos, capítulo 10, a partir do versículo 44, você vai ver isso. Este Pedro, mais à frente, ele escreve 2 epístolas impactantes que mostram o apóstolo revestido de autoridade e cheio de revelação do alto. Quando analisamos o texto, tanto da primeira quanto da segunda carta do apóstolo Pedro, parece que é outro homem, parece que não era aquele pescador rústico que às vezes era temperamental, parece ser outro homem. E realmente, quem tem um encontro com o Espírito Santo, quem passa a viver na dependência, revestido do Espírito Santo, realmente passa a ser outra pessoa. É interessante mencionar também a morte do apóstolo Pedro. Eusébio da Cesareia, historiador, ele cita Orígenes e diz que Pedro foi morto por ordem de Nero, após o incêndio que houve em Roma. Houve um incêndio que queimou cerca de 14 bairros de Roma e talvez foi o próprio Nero, né, que incendiou, cresce dessa forma, mas ele colocou a culpa nos cristãos, né? Colocou a culpa nos cristãos. E após esse grande incêndio que teve em Roma, Pedro é morto. Pedro passa pelo martírio. Provavelmente, o martírio de Pedro aconteceu entre o ano 64 até o ano 68 da presente era. A história nos diz que
Eusébio aqui relata que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Exatamente, numa cruz em forma de X, de cabeça para baixo, por sua escolha. Ele escolheu desta forma porque julgava-se indigno de ser crucificado como fora o seu Senhor. Veja se este não era outro homem, o Pedro, cheio do Espírito Santo. Então nós vemos que o avivamento no ministério de Pedro, ele perdurou desde Atos 2 até o último dia de sua vida. Que assim seja também na minha e na tua vida. Houve um tempo que talvez nós éramos como Pedro, éramos afoitos, tentávamos prevalecer pela força do braço ou da espada, mas nós fomos revestidos de poder pelo Espírito Santo e a nossa vida foi transformada, e assim deve ser até o último dia de nossas vidas, até o encontro com Cristo. Para encerrar, eu digo que a igreja, ela deve manter a chama, manter acesa a chama. Nós não produzimos fogo, mas temos a missão de manter a chama do Pentecostes acesa em meio a tanta apostasia que nós estamos vivendo. Em meio à multiplicação da iniquidade, em meio a tudo isso, o arrebatamento da igreja acontecerá. E nós, como representantes do reino de Deus, como embaixadores dos céus na terra, devemos prevalecer na autoridade do Espírito Santo. Que o Espírito Santo mantenha-nos avivados, cheios de ousadia e cheios de unção, para sermos mensageiros, pregadores, cristãos autênticos neste tempo de crise que vivemos. Que Deus em Cristo vos abençoe ricamente em nome de Jesus.